Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa segunda aula do nosso curso sobre como conhecer a vontade de Deus ou conhecendo a vontade de Deus. Um assunto que tantas vezes a gente quer saber, a gente quer conhecer, a gente quer entender melhor e cristãos fazem bem em tentar entender melhor a vontade de Deus. Na nossa última aula, que foi a nossa primeira aula, nós falamos sobre alguns tipos de vontade de Deus, a vontade decretiva e a vontade preceptiva. E continuando nas vontades descritas na Bíblia sobre o que é a vontade de Deus, nós falamos aqui que tem 4 tipos. Eu quero te apresentar a próxima vontade aí que nós vamos ver, que é a vontade da disposição de Deus. Olha só, embora entendamos que as vontades decretivas e preceptivas de Deus sejam parte de sua vontade geral, outros aspectos do ministério ou do mistério da sua soberania permanecem. Um desses aspectos é a vontade de disposição. Esta está relacionada com a habilidade do homem para desobedecer à vontade preceptiva de Deus. Então, a primeira informação que eu quero que você tenha clara é o seguinte: a vontade de disposição de Deus, ela faz parte, ou ela é como se fosse um subtópico ali da vontade preceptiva de Deus. Lembra dos preceitos, dos mandatos, das instruções, etc. e tal. Olha só, este aspecto da vontade de Deus se refere ao que é agradável e concordável para Deus, expressa algo da atitude de Deus para com suas criaturas. Algumas coisas são agradáveis aos olhos de Deus, enquanto outras o entristecem. Então aqui, essa vontade está ligada muito à questão da expressão do sentimento de Deus. Quer ver? Vamos analisar mais um pouquinho aqui, que você vai começar a clarear para você. Olha só. Para ilustrar como esses diferentes aspectos da vontade de Deus estão envolvidos na interpretação bíblica, examinemos o versículo que diz que o Senhor não quer que nenhum pereça, de 2 Pedro 3,9. Qual dos significados da vontade já mencionada se harmoniza com esse texto? A vontade decretiva de Deus, ou seja, o fato de Deus falar em 2 Pedro, que Ele não quer que ninguém se perca, que Ele não quer que ninguém pereça, que Ele não quer que ninguém se vá, no sentido aqui é de inferno mesmo, de condenação. Essa é a vontade decretiva de Deus? Não, porque nós vimos que a vontade decretiva de Deus é impossível que não aconteça, então ela vai acontecer. Essa é a vontade preceptiva de Deus, ou seja, o homem é ativo nesse processo aqui? Bom, em parte, mas a gente percebe que é uma expressão que tem mais a ver com o desejo de Deus. É como se eu te dissesse o seguinte: olha, eu não gostaria que hoje fizesse calor. É um desejo, é um sentimento de que o calor não é algo bom. É o que eu não gostaria que acontecesse, não faz parte da minha vontade que acontecesse, do meu desejo que acontecesse. Mas é uma expressão de um sentimento, entendeu? Então olha só, quando a Bíblia diz que Deus não quer que ninguém se pereça, ou que Deus não quer que nenhum se pereça, que nenhum se perca, Ele está dizendo que Ele não tem prazer naquilo, que Ele não tem alegria naquilo, que Ele não se satisfaz com o fato do homem se perecer, ou do homem perecer, se perder, ou coisa nesse sentido. Olha só o que Sproul diz: Deus não quer no sentido de que não está interiormente disposto ou não se deleita em que pessoas pereçam. Em outras passagens, a Escritura ensina que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Entendeu aqui? Então é a vontade do desejo, da disposição de Deus. É uma expressão do sentimento de Deus muitas vezes. Olha só, continua aí o próximo slide. Deus pode decretar o que não lhe traz alegria, ou seja, Deus pode aplicar justiça a ofensores ímpios. Porque você pode perguntar: pastor, mas espera aí, se Deus não quer que nenhum homem se perca, que se pereça, que se Deus diz que não tem prazer na morte do ímpio, mas Deus diz que terá inferno e que terão pessoas que serão condenadas ao inferno e que terão pessoas que estarão ali. Olha só, é a vontade decretiva de Deus. Ele decretou que isso vai acontecer, e Ele já disse isso, é uma vontade decretada, revelada. Pessoas serão condenadas, muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. A seara é grande. Então observe que
A Bíblia dá esse contraste muitas vezes e fala de um inferno real, de um inferno que existe, não só uma vez, mas várias vezes. Jesus, no seu discurso, falou mais do inferno do que do céu, por exemplo. Então, observe, isso é o que Deus decretou. Ele tem prazer nesse decreto, ele sente alegria, isso satisfaz ele no sentido de, é algo que traz alegria para ele, prazer? Não. Então observe que a Deus pode decretar, é o que Spru está dizendo aí, algo que não lhe traz alegria, porque Ele está aplicando a justiça, que é um caráter imutável de Deus, a justiça aos ofensores ímpios. Ele tem prazer quando a justiça é mantida e a retidão é honrada, embora não ache prazer pessoal na aplicação desta punição. Deus não podia ter originalmente decretado que ninguém jamais fosse capaz de pecar, garantindo assim uma harmonia eterna em todos os elementos de sua vontade decretiva, preceptiva e de disposição? Deus poderia ter feito isso. Olha, eu vou decretar aqui que ninguém pode pecar, que ninguém pode desobedecer, e aí seria algo que ele decretou, então vai acontecer. O homem, se ele decretou isso, vai seguir, lembra? Restringe. Então, a preceptiva de Deus, os preceitos de Deus seriam cumpridos, e a vontade da disposição também aconteceria. Poderia, em tese, mas ele não o fez. Ele não fez assim. Lembra quando a gente disse de uma resposta simples e simplista? Por que ele não fez? Não sei. Não sei. Simplesmente essa é a resposta que temos. Mas olha só, vamos tentar entender melhor essa vontade da disposição de Deus. Observa comigo aí esse slide. A Bíblia não nos dá uma resposta clara para essa questão difícil. Ela nos diz que Deus criou pessoas que, para melhor ou para pior, têm a capacidade de pecar. É o que ela diz. O homem pode pecar ou não. Também sabemos da Escritura que não há sombra de mudanças no caráter de Deus e que todas as suas obras são feitas com justiça. Ou seja, Deus é imutável em quem Ele é e Deus é justo naquilo que Ele faz. De forma que Ele não muda de opinião, Ele não muda de direção, e Ele é absolutamente justo e perfeito naquilo que Ele faz. O fato de que Ele escolheu criar o homem da maneira como o fez é misterioso. Pastor, por que teve o pecado? Por que Adão e Eva comeram do fruto? Por que Deus permitiu que Satanás estivesse lá? Não sei. Não sei. E as respostas que nós temos para essas questões podem ser perigosas. Muitas são boas respostas, mas ela tem um limite, ela tem um lugar onde ela não consegue chegar. Por quê? Porque Deus não revelou isso. Então nós não sabemos. Mas temos de admitir, em face do conhecimento que temos, que o plano de Deus era bom. Qualquer conflito que surge entre os mandamentos de Deus para nós, seu desejo de que lhe obedecemos e o nosso fracasso em cumpri-los, não destrói a soberania de Deus. Ou seja, o fato de que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, de que Deus deu preceitos claros para ele, ou seja, você não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus então se relacionou com o homem, Deus deu a liberdade para esse homem, para ele cumprir esse preceito, mas ele não cumpriu. Ao não cumprir, isso não traz prazer para Deus, alegria, mas isso ainda não deixa de dizer, ou não faz com que nós não pensamos que Deus é soberano. Ele continua sendo soberano. De alguma forma isso faz parte do plano de Deus, e aí por isso a gente precisa entender a quarta vontade de Deus, que é essa aí, olha só, a vontade secreta de Deus. Pastor, por que é secreta? Porque a gente não sabe, porque não faz parte do nosso conhecimento, não foi revelada a nós. Então, se a vontade preceptiva tem a vontade de disposição de Deus aqui, ou seja, quando nós não cumprimos o preceito de Deus, nós somos condenados, e isso não traz prazer para Deus.
A vontade secreta de Deus está ligada à vontade decretiva de Deus. Então nós podemos falar de vontade decretiva revelada e vontade decretiva não revelada ou secreta. Então olha só, já distinguimos os 3 tipos de vontade de Deus: a sua vontade decretiva, a sua vontade preceptiva e a sua vontade de disposição. Outra distinção que tem que ser estabelecida entre o que é chamado de vontade secreta ou oculta de Deus é a vontade revelada. Esta vontade de Deus é classificada sobre a vontade decretiva, porque em sua maior parte ela permanece encoberta para nós. Se distinguimos entre os aspectos secretos de Deus e os aspectos revelados de Deus, temos de mantê-los como parte de um todo e não como contradições. Isso significa o que Deus revelou sobre si, mesmo é digno de confiança. Nosso conhecimento é parcial, mas é verdadeiro até onde consegue chegar. O que pertence ao conselho secreto de Deus não contradiz o caráter de Deus que nos foi revelado. Então, em suma, o que é a vontade secreta de Deus? É a vontade de Deus não revelada ao homem. É a vontade de Deus que não chegou ao conhecimento humano. É essa vontade que eu e você muitas vezes temos vontade de olhar, de ver, de saber. Mas perceba, Deus não revelou ela para nós. Mas algumas coisas precisam ficar claras para nós aqui. Primeiro, a vontade decretiva, a vontade preceptiva, a vontade de disposição e a vontade secreta não se contradizem. O fato de eu não entender o porquê não quer dizer que não existe a resposta para isso. O fato de eu não saber a razão não significa que não existe a resposta ou não existe a razão disso. Outra coisa, nós precisamos saber que aquilo que Deus revelou de si é totalmente de confiança, é absolutamente verdade, é absolutamente real. No entanto, nós também precisamos saber que Ele não revelou tudo sobre si. Ele revelou aquilo que Ele gostaria de revelar, o que Ele quis revelar, ou mesmo aquilo que nós temos capacidade de conhecer. E aí os teólogos vão discutir entre essas duas vertentes aí, alguns concordando, outros discordando. Mas o fato é que Ele revelou sobre si muitas coisas. Ele é o único Deus, Ele é soberano, Ele é o Criador, Ele é o que tem o cetro nas mãos, Ele é que governa e rege todo mundo, Ele é quem tem um plano para esse mundo, Ele que tem que vai realizar e já realizou grandes feitos, Ele que vai salvar um povo eleito, um povo chamado seu, Ele que vai vir e julgar todas as nações que negaram o seu nome, Ele que vai estabelecer um novo céu e uma nova terra, Ele que vai condenar e vai trazer para si. Ele revelou tudo isso, e isso é real, isso é verdadeiro, mas isso não é tudo sobre Deus. Nós sabemos que Ele é onipotente, nós sabemos que Ele é onisciente, nós sabemos que Ele é onipresente, nós sabemos muitas coisas sobre Deus, mas não é tudo. Nós sabemos que Ele é triunitário, que Ele é 3 em 1 e 1 em 3, mas nós não sabemos tudo, não sabemos tudo. Esse conhecimento parcial é verdadeiro até onde consegue chegar. Então, essas duas coisas precisam estar claras para nós. Pastor, existem perguntas, mistérios que eu gostaria de saber. Meu irmão, tem algumas coisas que Deus não revelou. Então você está dizendo que existem algumas perguntas, alguns questionamentos, algumas dúvidas que eu não vou ter resposta? Sim. Mas eu também estou dizendo que a resposta que Ele te dá é suficiente para confortar o seu coração. E se você acreditar em Deus de todo o seu coração, sabendo que o que Ele revelou é verdade, isso é suficiente. 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 Então, essa é a vontade secreta de Deus. Deus tem algumas coisas que Ele já decretou e que nós não sabemos. E não saberemos. Por quê? Porque Ele não quis revelar essa vontade a nós. Então, olha só, um resumo rápido aí dos 4 tipos de vontades que nós vimos que a Bíblia nos apresenta. Olha só, primeiro, vontade decretiva, uma vontade decretada soberanamente por Deus. É aquilo que vai ser realizado independente de qualquer coisa, porque Ele decretou. Vontade preceptiva é a vontade expressa por seus preceitos, suas leis, suas palavras,
seu direcionamento, como o homem deve viver, né? Não roubarás, não matarás, e por aí vai. Vontade da disposição, vontade expressada, ligada aos sentimentos de Deus, né? O homem, Deus não quer que ninguém, Deus não tem prazer que o ímpio se perca. Isso é real, mas o ímpio se perde. Por quê? Porque ele desobedece a Deus. Mas Deus está dizendo, olha, isso não é algo que traz alegria e satisfação no meu coração, no sentido de prazer pessoal nisso. Mas Ele se satisfaz na sua justiça, na sua glória, na sua honra. Ok? E por último, a vontade secreta, vontade não revelada por Deus, normalmente ligada à vontade decretiva. Então, meu irmão, isso é tão extraordinário, porque nós vivemos num mundo que as pessoas querem saber a vontade de Deus, e elas querem saber isso a todo custo, e muitas vezes elas buscam respostas em pessoas, ou instituições, ou qualquer outro tipo, e essas respostas levam elas para um caminho equivocado, mas o que mais me impressiona é que as pessoas não negam o fato de que aquela resposta não é de Deus. Deixe-me dar um exemplo muito simples para você sobre isso. Alguém diz que fulano teve um sonho, ou que recebeu um anjo, ou que ouviu uma voz, e que Deus quer que o Beltrano faça isso, faça aquilo, seja aquilo. Como é que eu vou julgar se isso é realmente a vontade de Deus ou não? Como é que eu vou saber se isso é realmente vontade de Deus ou não? É simples. Olhe para a vontade preceptiva de Deus. O que essa pessoa está me dizendo condiz com a palavra, condiz com o caminho que Deus já revelou para mim, já apontou para mim. Isso tem sustentação bíblica dentro daquilo que Deus já expressou como vontade dele para a minha vida? Tem. Beleza. Então talvez seja um caminho. Não tem, corre fora. Corre fora. Mas ainda assim a gente está tão ansioso por saber essa vontade secreta de Deus, que às vezes a gente se entrega a esse tipo de situação. Eu quero dizer para você aqui, Deus revelou o que nos é suficiente, mas não nos revelou tudo. Pastor, eu queria saber mais. Meu irmão, se Ele não revelou, conforma o seu coração com aquilo que Ele já revelou. Entenda aquilo que Ele já revelou e acredite, é suficiente. Aliás, é mais do que o suficiente. Aliás, eu não sei se tem um homem na terra que já viveu o suficiente para compreender, por exemplo, toda a vontade decretiva revelada de Deus e toda a vontade preceptiva revelada de Deus. Então já seria mais do que o suficiente para você gastar a sua vida, seu tempo, estimular o seu conhecimento, tá bom? Então vamos tentar entender agora. A gente já entendeu as vontades de Deus. Eu espero que tenha ficado claro para você aí os 4 tipos de vontade. Eu espero que de alguma forma isso tenha refreado seu coração. Mas como que a gente aplica isso para nossas vidas? Então olha só, conhecendo a vontade de Deus para a nossa vida. Primeiro, olha só, buscar a vontade de Deus não é uma ciência abstrata que visa estimular nosso cérebro ou transmitir um tipo de conhecimento que ensoberbece e não edifica. O entendimento da vontade de Deus é profundamente importante para todo cristão que busca viver uma vida que agrada ao seu Criador. Então a primeira coisa que você precisa entender é o seguinte: quando você, por exemplo, você está fazendo esse curso agora, talvez você nunca tenha ouvido falar dessas expressões aqui, desses sentidos. Nossa, eu não sabia que Deus tinha tantas vontades assim, descritas na Bíblia. Agora eu compreendi, eu preciso conhecer mais a vontade preceptiva. E aí você agora, por causa desse conhecimento que você adquiriu, você aprofunda ele e agora você se ensoberbece disso. Você diz, não, eu sei qual é a vontade de Deus. Eu sei, eu conheci, não. Como o pessoal diz aí, dá uma segurada, segura sua onda. Olha só, saber a vontade de Deus é para que você sirva agora para edificação. Ensine isso a outros. Tem tantas pessoas ansiosas, tem tantas pessoas sendo enganadas. Então agora, ensine para essas pessoas, para que essas pessoas possam ser edificadas através do conhecimento bíblico. Seja instrumento de Deus, instrumento da bênção de Deus. Então não é para se ensoberbecer, é para edificar, é para glorificar a Deus através do seu conhecimento. Olha só,
a pergunta prática a respeito de como conhecemos a vontade de Deus para a nossa vida não pode ser resolvida com qualquer grau de exatidão, a menos que tenhamos um entendimento anterior da vontade de Deus em geral, que esses são os elementos que nós já apresentamos aqui. Sem as distinções que fizemos, nossa busca da vontade de Deus pode mergulhar-se em confusão e frustração desesperadora, porque algumas respostas não existem. Quando buscamos a vontade de Deus, temos primeiro que perguntar a nós mesmos que vontade estamos procurando descobrir. Espera aí, o que eu quero saber é algo que já está decretado por Deus? E aí você vai ter uma coisa aqui em saber o seguinte: a Bíblia é sempre referência para isso, tá bom? Outro erro que os cristãos cometem muito é tentar entender a vontade de Deus fora da Bíblia, a parte da Bíblia. E a Bíblia não tem anexo. A palavra de Deus revelada é a Bíblia, é a própria palavra dele escrita, é aquilo que chegou a nós, que Deus fez e preservou para que chegasse às nossas mãos. Então é na Bíblia que é a sua fonte de pesquisa, é lá que você descobre a vontade de Deus. Agora, se você quiser descobrir a vontade secreta de Deus, eu quero te estimular a desistir, eu quero te estimular a parar, porque você só vai machucar e possivelmente você pode ser levado por enganos do seu coração ou de pessoas maldosas. Continuando, olha só, se o nosso interesse é penetrar nos aspectos secretos da vontade de Deus, entramos numa tarefa impossível, diz Sproul. Estamos tentando o impossível e perseguindo o inatingível. Essa busca é não somente um ato de tolice, mas também um ato de presunção. Há sentido real em que a vontade secreta do conselho secreto de Deus não nos compete e está além dos limites da nossa investigação especulativa. Meu irmão, aquilo que Deus não respondeu na sua palavra, por exemplo, a própria resposta de Adão, por exemplo, por que Adão caiu? Bom, porque ele quis, essa de fato é uma resposta, e eu também não sei dizer nada além disso. Eu sei dizer que ele foi tentado, seria uma resposta, ele foi negligente, seria outra resposta, mas eu ainda não consigo compreender o todo. Por que que Deus não criou o homem de forma que ele não pudesse pecar? Não sei, não sei. Eu posso especular muitas coisas sobre isso. Por que que Deus lança pessoas no inferno? Bom, eu sei que Deus é justo, eu sei que Ele anuncia a sua graça, e aqueles que rejeitaram e zombaram da graça dEle, serão penalizados por isso. Mas eu ainda não sei a resposta profunda disso, não sei. Por que que Deus não acaba com o mundo logo? Por que que nós estamos esperando a volta de Cristo? Por que que Ele não voltou agora? Não sei. Percebe? Isso não nos foi revelado. Por exemplo, qual é a data da volta de Cristo? A Bíblia diz claramente que ninguém sabe. Mas ainda assim existem muitas pessoas, já na história, que anunciaram essa data, mesmo Deus dizendo que ninguém sabe. Revelar aquilo que Deus ocultou, ou aquilo que Deus não revelou, não é um ato de espiritualidade, é um ato de tolice, é um ato de tolice. Cuidado, cuidado, cuidado. Esse é o nosso aviso para você aqui. Olha só, vamos continuar, próximo slide. Procurar conhecer o pensamento naquelas coisas em que Deus se mantém em silêncio é realmente perigoso. Lutero afirmou isso desta maneira: temos de manter em vista a sua palavra e não tentar conhecer a vontade inescrutável, porque temos de ser guiados por meio da sua palavra e não da sua vontade inescrutável, ou secreta, ou não conhecida, ou não revelada. Qual é o guia do meu coração, meu irmão? E aqui eu volto ao exemplo do namorado e da namorada que nós usamos lá. Olha só, eu quero saber se essa pessoa é de Deus. Bom, ela reflete Deus, ela reflete Cristo, então ela é de Deus. Se ela não reflete, ela não é. Eu quero saber se esse namoro glorifica a Deus. Você tem tomado as atitudes nesse sentido? Eu quero saber se esse negócio, se essa empresa é da vontade de Deus. Bom, a empresa, o seu negócio, o seu trabalho, o seu ramo, você tem feito para glorificar a Deus, ou você tem usurpado, roubado, mentido?
Então a gente fica andando por caminhos que nem existem, e às vezes sendo levados e guiados por pessoas maldosas. Não é nosso trabalho conhecer aquilo que Deus não revelou, mas é o nosso trabalho conhecer bem aquilo que Ele revelou. Isso significa que você precisa conhecer bem a Bíblia, conhecer bem a palavra de Deus, se entregar a esse conhecimento, aprofundar o seu conhecimento sobre isso. Conclusão, olha só. Em um sentido, os cristãos têm a permissão de tentar discernir a vontade de Deus pela iluminação do Espírito Santo e pela confirmação mediante as circunstâncias de que estamos fazendo a coisa certa. O que é a iluminação do Espírito Santo aqui? É ler a Bíblia, ser iluminado pelo Espírito Santo, para que o conhecimento da Bíblia seja aplicado ao seu coração. É como você ouvindo uma pregação, por exemplo, ou ouvindo alguém expondo a palavra de Deus, e aquilo é aplicado no seu coração de forma imediata. De forma imediata. Bom, existem vários exemplos que a gente poderia contar sobre isso. Eu queria contar uma história, por exemplo. Certa feita, na igreja que pastoreio, estava ali pregando sobre quando Deus diz não. Era um sermão sobre Jesus no Getsêmani, e Jesus pede, Deus ali não responde literalmente, mas é óbvio que a resposta de Deus ali é não. O cálice não é afastado, e etc, 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 etc. E naquele dia existia uma pessoa doente, já numa situação muito difícil, e que tinha recebido pseudos revelações de que ela seria curada, de que a vida dela seria modificada, etc, etc, etc. Mas ao ser exposta à palavra de Deus ali, ao entender qual era o caminho de Deus, um caminho de graça, um caminho de eternidade, um caminho de andar nos braços do Pai, aquela pessoa descansou o coração em Deus, confiando que o que fosse acontecer nos dias seguintes, ou nos dias que viessem, seria da vontade de Deus, e ela estava certa de que aquela era a melhor vontade. Então o coração dela descansou ao saber disso. Ela não teve uma resposta, uma revelação imediata, vai ser curada ou não vai. Mas a palavra de Deus alcançou o coração dela de tal forma que ela foi conformada e confirmada pelo Espírito como filha de Deus, como herdeira dos céus eternos, e aquilo descansou o coração daquela pessoa. Percebe, meu irmão? É disso que nós estamos falando. É o Espírito Santo iluminando o seu coração através de uma leitura, através de uma exposição da palavra, através da exposição da vontade revelada de Deus. E isso é aplicado diretamente ao seu coração. Então, nesse sentido, o cristão tem permissão de tentar discernir, sim, a vontade de Deus. E isso acontece por meio da palavra revelada. Todavia, como descobriremos, a busca por direção providencial deve ser sempre subordinada ao nosso estudo da vontade de Deus revelada. Então há um aspecto de subordinação aqui. Como que eu sei a vontade de Deus? Através da palavra de Deus, sempre subordinada à palavra de Deus. Qualquer busca da vontade de Deus, à parte ou fora da palavra de Deus, é uma busca em vão. E volto a repetir, eu tenho falado isso aqui, uma busca que pode te levar por caminhos perigosos, espinhosos, que pode machucar o seu coração. E infelizmente, nos dias de hoje, como pastor, a gente tem visto muitas pessoas vindo às igrejas, procurando a Deus, ou outras que não querem isso, porque foram machucadas demais, porque revelaram a vontade de Deus, ou falaram sobre a vontade de Deus de maneira negligente para aquela pessoa. Ela não compreendeu o Evangelho. Ela achou que Deus era simplesmente um guru que iria levar e conduzir a vida dela a partir da própria vontade da pessoa. Então, eu espero que tenha ficado claro para você aqui. Nos nossos próximos encontros, nós vamos aplicar isso de forma mais real, ou de forma mais palpável para as nossas vidas, falando de aspectos importantes como casamento, como trabalho, qual a vontade de Deus nesse sentido, ok? E aí a gente vai compreender a aplicação disso melhor. Então, eu espero que tenha sido bênção para você essa aula. Eu espero que você esteja saindo aqui desse encontro sabendo mais de Deus e com seu coração mais firme no Senhor, tá bom? Deus abençoe você, um forte abraço e até o nosso próximo encontro.